Felipe Recondo, você é talvez o jornalista brasileiro mais especializado em judiciário, Supremo Tribunal Federal. Tive o prazer de trabalhar com você no Estadão em Brasília por um tempo. E eu queria o seu olhar, né? Você acompanhou várias sabatinas, vários processos de indicação de ministros do Supremo neste século em Brasília. O que aconteceu hoje na sua ótica? Onde que o governo errou? O Messias errou? Qual que é esse contexto do seu olhar para esse episódio histórico de hoje? Caio, obrigado primeiro pelo convite, prazer estar contigo, com a Thaís, como sempre. Mas eu discordo de um ponto na sua apresentação inicial. Eu acho que é menos uma derrota do Messias. É claro que para ele simboliza, é claro que ele é a vítima desse processo político que culmina na sua rejeição. Mas essa é uma derrota, aí sim, concordando com o que você falou no início, uma derrota do governo e um recado também para o Supremo Tribunal Federal. Se nós prestarmos atenção nessa sabatina, que agora entra para a história como talvez nem se precise levar em consideração o que Messias falou, mas a gente vai perceber que o candidato, Jorge Messias, falou a língua que os políticos gostam de ouvir, prometeu coisas que os políticos gostam de ouvir. Então, na sabatina ele não foi mal, não é que ele tenha falado alguma coisa que justificasse a rejeição dele. Também não é o fato de ele ser novo em termos de idade, ele é inclusive mais novo do que eu, tem 45 anos. Nós já tivemos ministros dessa idade, o ministro Toffoli, o ministro Celso e tantos outros no passado. Talvez o fato de ser muito próximo ao presidente, mas nós já tivemos Cristiano Zanin e Flávio Dino, talvez fosse a gota d'água, que a gente percebe que pode ter um movimento político por trás disso tudo, que também envolve a reeleição de Davi Alcolumbre num próximo governo. E aí também com uma possibilidade de proteção ao Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre, que é muito próximo de alguns ministros do Supremo, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, ter feito essa entrega para a oposição sempre pediu que o presidente do Senado abrisse um processo de impeachment, o que Davi Alcolumbre faz é um impeachment de outra forma, é um bloqueio a um candidato indicado pelo governo, dá essa derrota, dessa vitória para a oposição, impõe essa derrota ao governo, e talvez pavimente a sua reeleição num próximo mandato como presidente do Senado. E isso também faz com que o Supremo tenha uma certa segurança de que pode ter uma proteção institucional, independentemente de quem for o presidente eleito em outubro. Então, é mais algo da política do que necessariamente uma resposta à escolha de Jorge Messias. Claro, se fosse Rodrigo Pacheco, como você mencionou, dificilmente nós teríamos esse resultado de hoje. Mas a partir do momento em que o presidente da República escolhe Jorge Messias, essa negociação estava sendo feita e aí entram fatores que são políticos muito mais importantes do que simplesmente a análise do perfil, do currículo e da carreira do Jorge Messias.